E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E muitas vezes esse queijo vegetal ele pode ser fermentado. E essa questão ela pode trazer alguns inconvenientes para muitas pessoas. Porque, claro, desde criança a gente entra em contato com alimentos e inclusive com transformações que esses alimentos eles podem ter. A fermentação nada mais é do que um processo no qual o alimento está sendo transformado. E ele está sendo transformado por ação de micro-organismos. E quando a gente era criança e começamos a perceber essas transformações que acontecem com os alimentos, sempre foi para o lado ruim. Tá? Sempre foi o surgimento de algum mofo ou um potinho que começou a ficar estufado. Né? Olha só o termo, estufado. Esse aí fazia tempo que eu não ouvia até. Mas são essas experiências que sempre trouxeram uma marca negativa em relação à transformação de alimento. E aí o que acontece? A gente cresce e continua a passar por essas experiências de transformação de alimento sempre do lado negativo, e quando houve a possibilidade de fermentar em casa, a primeira coisa que já vem é vai estragar, vai dar errado, eu vou consumir isso e vai fazer mal para mim. Né? E claro, são questões que elas são levantadas. Eu tinha essas questões na cabeça também antes de eu começar a fermentar em casa. Eu pensava nisso e isso me parou por muito tempo, né? Até eu falar, não, deixa eu tentar, vai. Foi isso. E um dos motivos de eu estar gravando isso é justamente para que você não fique tanto tempo assim sem fermentar alguma coisa na sua casa. Porque o que a gente tem, se largar um alimento, né, seja ele fora da geladeira ou na geladeira por muito tempo, ele vai ser colonizado por algumas bactérias, alguns fungos que não são bem-vindos ali. Só que quando a gente vai fermentar alguma coisa em casa, estamos falando de um outro processo completamente diferente. Tá? Completamente diferente que eu digo é que não é só largar um alimento ali, esperar a coisa acontecer, cruzar os dedos e falar, não, agora eu vou ter sorte e vai fermentar e vai ficar bom, não vou passar mal e tal. Está longe disso. Né? Já temos aí milhares de anos de tentativa e erro da humanidade em relação aos fermentados. Né? O que acontece, o grande diferencial que a gente tem em relação aos fermentados sobre o que está sendo estragado é a intencionalidade. Ou seja, a gente tem uma intenção que está sendo colocada ali. Né? A gente tem um objetivo no qual a gente vai levar esse alimento a ser transformado. É claro que as bactérias e fungos é que vão fazer essas transformações. Porém, a gente tem condições de preparar o terreno para eles. Né? Esse que é o grande ponto. Então, o que a gente faz, na verdade, é meio que conduzir essa fermentação, ou seja, dar as condições necessárias para que algumas bactérias ou alguns fungos estejam ali presentes em maior quantidade. Tá? Esse é que é o grande ponto. Quando a gente faz isso, aí sim a gente pode descansar tranquilamente e ter a certeza de que aquele é um alimento seguro para a gente consumir. Agora, para isso acontecer, precisamos saber primeiro quais são as bactérias ou fungos que a gente quer e depois quais são as condições que essas bactérias elas precisam para se desenvolver. Né? E por outro lado, nesse caso dos queijos vegetais, essas condições elas acabam por afugentar algumas bactérias que são mais nocivas para a nossa saúde. Ou seja, quando eu estou falando de condições que a gente vai dar, primeiro, quais são as bactérias que a gente quer? São as bactérias láticas. Essa daí, são bactérias que produzem o ácido lático. Essa que a gente quer. E quais as condições que a gente precisa dar para elas? Bom, o primeiro ponto é uma condição de salinidade. Ou seja, precisa ser algo mais salgadinho para que outras bactérias não entrem no processo. Tá? Porque eu falar que elas precisam de sal
não é bem assim, porque a hora que você faz um Rejuvelac, ele não tem sal e tem bactérias láticas, né? Só que é muito mais fácil estragar um Rejuvelac ou um Rejuvelac que não dá certo do que sei lá, vegetais fermentados, numa salmoura que tem sal, tá? Porque as bactérias láticas, elas têm uma tolerância ao sal muito maior do que outras bactérias que são nocivas para o nosso organismo. Mas um outro ponto interessante é a condição do oxigênio. Essas bactérias, elas crescem em ambientes que não há oxigênio. Então a gente precisa criar alguma situação para garantir que não haja oxigênio ali. E muitas bactérias nocivas para o nosso organismo, elas precisam do oxigênio para se desenvolver. Então olha só que interessante, né? As condições que a gente coloca a bactéria lática para se desenvolver são tais que, por outro lado, acabam por afugentar outras bactérias que essas sim seriam nocivas para o nosso organismo. E veja você que o que quer para onde quer que você olhe em relação a produtos fermentados, algumas condições elas estão sendo dadas, né? Se você vai fazer um kefir de água, se você vai fazer uma kombucha, se você vai fazer um chucrute, qualquer situação dessa, você tem condições que estão sendo colocadas ali, né? Para você fazer uma kombucha, por exemplo, você precisa ter o chá, ele precisa estar doce, né? E colocar uma comunidade ali, que é o starter, né? Aquele SCOBY, ele é uma comunidade simbiótica ali de bactéria, de levedura, e aquilo ali precisa ter oxigênio, né? Mas é interessante a situação que acontece, porque as leveduras, elas não precisam de oxigênio, mas depois algumas bactérias precisam, então por isso que você deixa tampadinho ali só com um papel toalha ou um pano, enfim, né? O que é interessante é que quando a gente cultiva essas bactérias, a gente consegue, por outro lado, afastar algumas outras. E é justamente por isso que fermentar em casa acaba sendo muito seguro. Mas eu não estou falando que sempre vai dar certo. Pode ser que dê errado? Claro que pode dar errado. É um vacilo nosso, já é possível de contaminar, né, ou colocar outras bactérias e outros fungos que a gente não queria que estivessem ali. Mas a contaminação não é silenciosa, ou seja, se algo de mal acontecer no seu fermentado, você vai saber. Vai saber ou pelo visual, que vai crescer alguma coisa ali que não está dentro do padrão, ou até pelo aroma. Você vai sentir um aroma meio repulsivo. E quando essas coisas acontecerem, aí você já tem um indicativo de que isso não deu certo. E aí é só começar tudo de novo, mas prestando muito mais atenção em relação à higiene.